Esse podcast é apresentado por Toribá. Para outros programas, acesse toribacomunicação.com.br. Olá, está começando mais um Em Casa a gente conversa. Esse é o episódio 24. Obrigada por estar aqui mais uma vez comigo. E se você tem gostado do nosso conteúdo, ajude a compartilhar aí esse podcast com seus amigos, primas, tias, vizinhas. Preciso muito da sua ajuda para fazer esse podcast continuar, para ele crescer e chegar em mais gente também. Cada semana a gente fala sobre um assunto diferente aqui da maternidade, filhos, família, mulher, da vida. Estamos também no Instagram, como A Gente Conversa, e no Facebook, Em Casa a Gente. Eu sou a Thaís Maruoca, jornalista e mãe da Maia, da Inaê e do Leon. E tô aqui hoje com 3 mulheres na minha frente para a gente conversar sobre a chegada do segundo filho, ou terceiro, quarto, né? Sobre irmãos. Sobre a decisão de ter outro filho, como se preparar para a chegada de mais um ser na nossa vida, a mudança de comportamento do filho mais velho, a insegurança e medos que nos rodeiam, né? Rodeiam as mães nesse momento também. E para começar a nossa conversa aqui então, quero apresentar a Camila Ramos, psicanalista e psicóloga, especialista em saúde mental, atende crianças, adolescentes, famílias e adultos em consultório desde 2009, trabalhou por 10 anos na rede de saúde mental pública de Campinas, tem treinamento em transtornos alimentares e atuou com pacientes e suas famílias no ambulatório de transtornos alimentares da Unicamp. Após o nascimento da filha Teresa, se formou em psicologia do puerpério no Instituto Aripe e criou o projeto Um Colo para a Mãe, no qual acompanha mulheres grávidas e puérperas, além de produzir conteúdo sobre puerpério e maternidade real na página do Instagram, que é o @umcoloparamãe. É colo.para.mãe. E aqui com a gente também está a Thalita, de 33 anos, psicóloga por formação, casada com o Du, mãe em tempo integral da Duda e da Estela, praticante e disseminadora da criação com apego e disciplina positiva. Inclusive a Estela está aqui com a gente também, se ouvir um sonzinho de bebê, ela dando um oi, tá mamando no momento. Podcast de maternidade é assim. E também a Ana Isabelle Groninger, de 32 anos, mãe da Clara, de 2 anos, e da Beatriz, que chega em dezembro. Ela está grávida, então no segundo filho, ainda não sabe como vai ser. Está aqui para contar pra gente essa expectativa. Ela é dentista, mas a maternidade despertou um encanto sobre o desenvolvimento das crianças e a levou a fazer a certificação em disciplina positiva. Bem-vindas todas. Para começar aqui, eu acho que a gente podia falar sobre esse primeiro medo da mãe antes de ter o segundo filho, que eu acho que toda mãe tem, eu pelo menos tive muito, sobre esse medo de, e aí, eu vou amar o meu segundo filho como eu amo o primeiro, não é possível que um segundo filho caiba ainda nesse coração aqui que já está ocupado, tão ocupado pela primeira filha. Eu tive muito esse medo, inclusive eu conversei com meu marido na época, eu falei, olha, por favor, se eu não amar assim tanto, ela se dá o carinho que ela vai precisar. Ou então, se eu esquecer, porque daí tinha esse medo também, né? Se eu esquecer da minha mais velha e ficar muito ligada na mais nova, você promete pra mim que vai ficar com ela? E ele, não, eu prometo, fica tranquilo e tal. Mas é clichê, mas é verdade, né? Quando nasce, a gente fala, putz, coração de mãe realmente sempre cabe mais um, porque assim que nasceu, você fala, caramba, eu consigo amar no mesmo tanto, no mesmo tamanho, e eu achei que não seria possível, né? Não sei, foi assim com você, Thalita? Olha, eu ouvia muitas mães falando sobre isso, sobre esse medo. E eu fui procurar saber mais das experiências das mulheres ao meu entorno. E eu fui me preparando para isso. Será que eu vou amar? Será que eu não vou amar? Porque eu só tenho um pai, eu só tenho uma mãe, eu só tenho um marido. Então, é complicado você imaginar que existe outro amor. Tipo, eu tenho uma filha. Como é que eu vou amar outra pessoa? Porque a gente não convive com mais de um amor de pai, mais de um amor de mãe, mais de um amor de marido, né? É um só. Então, eu fui me preparando para isso. Mas, sim, eu tinha o medo do esquecimento, de dar mais atenção, porque eu ouvia dizer que quando o mais novo nasce, você vira uma leoa querendo proteger o mais novo do mais velho. E eu tinha esse medo e pedi para o meu marido me sinalizar, caso acontecesse isso. E ele me sinalizou uma vez, viu? Ela também é sua filha, da mais velha. Então, não foi um medo tão
tão medo assim para mim. Você já tinha ouvido falar, não era algo desconhecido? Não, eu tá. já tinha ouvido falar. E você, Ana, que está esperando o segundo, você tem esse medo ou não? Por você, assim, já conversou sobre isso, está bem resolvida? Na verdade, a expectativa sempre tem, né? Mas eu também, assim como a Thalita, venho me preparando para isso, porque a gente só quer dividir o amor, a gente só quer criar seres humanos interessantes, inteligentes, empáticos, pessoas melhores para esse mundo aí. E aí, então, essa preocupação acirrada, como todo mundo tem, né, muita conversa, né? E isso parece que se você não se preocupar, isso contamina, né? Então, na verdade, eu vejo, né, e tento me focar nas coisas positivas, né? Como a gente quer dividir nosso amor, quer crescer nossa família, quer ter essa oportunidade de dar uma irmã, um irmão, no caso a irmã, para Clara. Eu tenho irmãos, eu sei como isso é fantástico. E a gente aprende também, né? A dividir, a uma série de coisas que com o irmão, né, isso fica mais fácil, né? Então é isso, eu tenho me preparado aí nesse sentido. Camila, você como psicóloga, assim, você já atendeu mães nesse sentido? É comum esse medo? E como se preparar ou como lidar com isso, né? Porque acho que a primeira sensação que vem, né? Quando a gente fala engravidei agora, né? De um segundo, será que vou amar? Como que é, assim? Eu fiquei aqui pensando, né, que o que tá muito ligado a esse medo é a culpa, né? A culpa de não dar conta, né, do que já está aqui, né? E de como vai ser quando o outro chegar, se você também vai ser uma boa mãe, né? E essa culpa está muito conectada, né, a um ideal, né, de mãe, né, de acertar, de assim fazer tudo perfeito, né? Essa ideia de perfeição, né, que a gente tem, né? E como que isso, como que a vinda desse segundo filho, né, pode ser uma oportunidade para a gente trabalhar essa culpa e essa ideia que é totalmente idealizada, né, de que você vai dar conta de tudo, porque até com você não dá conta de tudo. Né? Você não dá conta de tudo, né? E a todo momento esse bebê único, esse filho único mostra isso para você, né? Mas mesmo assim, né, a gente fica muito apegada a essa ideia, né, a essa fantasia de que você vai dar conta de tudo. E aí quando chega o outro bebê, né, quando vai vir um outro bebê, você fala, nossa, mas será que eu vou dar conta? Como se você ainda fosse dar conta de tudo, né? Mas aí ele vem para dizer, olha, minha filha, você não dá conta de tudo mesmo e tudo bem, né? Mas esse processo, né, é uma ferida narcísica no nosso narcisismo mesmo, na nossa onipotência, porque a gente vive uma onipotência quando a gente vira mãe, né? Achando que você vai dar conta daquele bebê, que você vai fazer tudo por ele, que você vai ser o melhor para ele, né? E eu acho que um segundo filho é uma ferida narcísica mesmo. Olha, então você não deu conta desse, do jeito que você idealizou, e do outro também não vai dar. Eu acho que mexe muito nesses lugares dentro da gente, sabe? Mas o que me vem também, assim, né, é que essa experiência de virar mãe é você experimentar um amor, né, uma emoção, acho que não é nem uma emoção, o amor é algo além de uma emoção, né, que é tão intenso e ele é tão único, né, que você acha que não vai caber mais, né, do que aquilo que você viveu, que foi o que você disse no início, né, mas a gente acha que vai usar a mesma régua, né, que a gente usa para medir as outras coisas para o amor, né? Mas o amor ele não se mede, né? Não é a mesma régua, né? Primeiro porque o amor não é uma coisa que a gente meça, né? Assim, o amor é o que faz a vida acontecer, né? É mais como... vou dizer uma coisa que pode ficar meio piegas, mas me veio isso. Mais como um milagre do que uma coisa, né? O amor, né? O milagre,
a multiplicação dos pães, né? Então a gente acha que não vai ter mais, mas é como a multiplicação dos pães, né? Quando chega mais um, vai ter mais pão, né? E talvez realmente não vai ter o mesmo tanto de pão para um filho como para o outro, porque cada um é único. Às vezes vai ter 3 para um e 2 para o outro, né? Porque aquilo vai se multiplicar dentro da relação, né? Dentro daquilo que aquele novo bebê precisa. E daquilo que aquele filho que você conhece vai precisar, porque ele também vai ser outro. Né? Você falando isso de dar conta e até de ser diferente com cada filho, né? É uma questão que eu tenho assim também, porque no final de cada dia eu fico pensando, e aí, né? Fiquei devendo para algum hoje, com certeza, dos 3. Então, se eu sinto que uma está precisando mais de mim, dou mais atenção para ela, vou me dedicar mais para ela. E aí eu percebo que os outros 2 estão sentindo mais. E então rola isso, assim, aí tô dando colo para um, o outro quer, vem do outro lado, o outro quer mamar. Vem aqui, mama e cada uma num colo. Mas assim, o que hoje eu aceito é que eu sou uma para 3, né? Então não dá para eu ser 100% mesmo. Mas esse negócio de tentar dar conta de tudo, tentar ser perfeita, mas que não dá, porque é isso, né? Mas pra até 3. com um filho, se você voltar a fita, você também sente a mesma coisa. Assim, eu tenho uma filha, aí eu sempre tenho a sensação de que eu não estou dando conta de tudo. Quando eu estou com ela, eu não estou dando atenção para o meu trabalho. Quando eu estou trabalhando, eu fico culpada de não estar com ela. É uma conta que não fecha, porque a gente não vai dar realmente conta de tudo, né? Sim. É que eu acho que com a chegada de outros filhos, isso se amplifica e tem algo que é realmente concreto, né? Tem o tempo e espaço ali, né? Que tem 3, no seu caso 3, do mais né? novo. E das enfim. meninas 2, realmente, né? Mas eu acho que amplifica uma história que acontece quando a gente vira mãe, sabe? E vocês, na hora que vocês decidiram, né, ter o segundo filho, como que é isso? Porque uma das coisas que eu ouço muito comentarem é isso. Ai, eu penso em ter, mas eu não sei se é a hora certa, eu não sei se é melhor eu emendar um filho no outro, ou se é melhor eu esperar e curtir mais esse, esperar ele ficar mais velho para não ficar tão difícil também, ele acabar, né, já tá mais independente. Como que foi com vocês isso? Assim, foi planejado até o tempo para ter o segundo? Como que vocês decidiram isso? Bom, no nosso caso, eu e o Felipe, nós, desde quando casamos, queríamos ter filhos e falamos, tem que ser um mínimo próximo aí, por conta de toda a demanda, de você já estar acostumado de criar junto, né? Eu tenho uma irmã de 3 anos de diferença, tenho um outro de 8, né, mais afastado, e ele também tem uma irmã bem próxima, né, dele. Então, com isso, a gente decidiu ter próximo, mas deixar o barco rolar. E a partir do momento que a Clara estava perto de 2 anos, eu tinha uma coisa na minha cabeça de esperar ela desmamar, pelo menos, para que eu não interferisse nesse processo dela, né? A gente escuta falar da gestação, que isso o bebê sente, né? E que isso pode levar um desmame abrupto por conta do neném. Então, eu tinha um pouquinho dessa preocupação. Então, nós pensamos, acho que perto dos 2 anos, que a gente acha que é um tempo mais ou menos interessante para um desmame, a gente já estava conduzindo de uma maneira, né, respeitando ela, e foi bem próximo desses 2 anos que eu engravidei. Então, assim, e tudo foi conduzido muito tranquilamente nesse sentido. Ela ainda mamava, eu estava gestante já, e aí ela desmamou com 2 anos, quando ela fez 2 anos, nós fomos viajar, enfim, a rotina do sono da noite mudou um pouquinho, foi para o carro, ela dormia e chegou em casa, né? Ela já não pediu mais e aí isso foi muito gratificante para mim de não interferir nesse processo dela. Legal. Né? E aí veio a Beatriz aí e está caminhando para dezembro, está aí com a gente. No meu caso, eu fui bem rápido, assim, né? Quando a minha primeira tinha 8 meses, eu engravidei.
E foi planejado também. A gente queria... Nasceu, ela já falou, nossa, vamos ter outro. E aí, com 8 meses, eu engravidei. E quando a minha segunda tinha 1 e 3, eu engravidei do terceiro, né? Então, foi bem próximo, assim. Eu acho que foi bem difícil no começo, porque eram 2 bebês, né? Quando nasceu, a Inaí nasceu, a Maia tinha 1 ano e meio. Então, ela ainda usava fralda, ainda queria muito colo. Ela não mamava mais, eu desmamei. Fiz um processo de desmame, durou uns 3 meses. Com certeza, ela mamaria mais. Mas ela demandava muito ainda. E então eram 2 no colo o tempo inteiro, tanto é que assim, eu costumo falar que quando a Inaê chegou foi mais cansativo ainda pra gente, pro casal, do que só a primeira. Porque quando tinha só a Maia, a gente dividia muito as tarefas. E eu dormia, ele ficava com ela, e ele dormia, eu ficava com ela, e beleza, a gente vai descansar, tal, tô com ela. Quando chegou a segunda, acho que pela idade muito próxima, não rolava isso. Então, não dava para um ficar com as 2. Ficava pesado, assim, porque daí queria ir no banheiro, ou uma chorava, não dava para dar banho uma, que a outra estava berrando. Então, aí eu lembro que ele se cansou muito, ele deu uma surtada, foi nessa época que ele falou, eu não consigo dormir, eu não consigo descansar, eu não consigo nem ir no banheiro, sabe? E porque foi isso, os 2 o tempo inteiro tava com uma. E aí, quando veio o terceiro, mas assim, ao mesmo tempo, eu acho que o segundo foi mais fácil, né, do que o primeiro, em relação à quantidade de preocupações que você tem, de insegurança, com certeza muito mais fácil que o primeiro. Mas foi mais difícil, não o segundo, por ter 2, né? Mas a gente optou, assim, em ter seguido. O terceiro também foi logo em seguida. E eu prefiro assim, mas assim, quando eu vejo assim, gente de fora e falo, nossa, eu prefiro, já conheci gente, prefiro dar assim, espaço de 7 anos. Tem 3 filhos, mas tem 7 anos, 7 anos. Porque preferiu curtir muito, bastante né? Dar toda a atenção para ele, para depois ter o outro. Mas eu paro e penso, nossa, acho que se eu parar agora e tiver uma noite de sono tranquila e voltar a ter minha liberdade, assim, de sair e fazer minhas coisas, eu não vou mais voltar a querer ter filho de novo, começar tudo de novo. É né? muito individual, né? De cada família. E você, mesmo. como que foi, Thalita? Eu fui ao contrário. Eu queria voltar a ter uma noite de sono tranquila. Antes de ter o segundo. Antes de ter o segundo. Na verdade, assim, o nosso planejamento era de ter 3. Gestar 2 e o último a gente entrar no processo de adoção. Só que depois que eu tive a primeira, eu falei que eu não ia ter mais nenhum. Mas não por ela, porque eu achei que ela foi um bebê super tranquilo, na minha opinião. Ela não teve cólica, achei que ela dormia bem, assim, mas porque eu também me preparei para o caos, assim. Não vou dormir, ela vai berrar, eu vou ter que amamentar o tempo todo, e é isso, aceita que dói menos. Eu me preparei dessa forma. Aí foi mais leve que Aí isso. foi leve. Só que aí, pra mim, assim, o que me levou a pensar, não, eu não vou ter mais, foi que casa, sabe? Ter comida, roupa lavada, essas coisas, digamos assim, mais burocráticas, não sei se posso chamar assim. Essas coisas que me levaram a pensar em não ter mais. Porque eu fico assim, eu não consigo comer, eu não consigo. Mas eu estava super de boa com ela, eu ficava o dia inteiro com ela no colo. Tanto que eu nem dei espaço para o meu marido ser pai, coitado. Porque assim, eu queria dar banho. Não, mas não porque eu queria dar conta de tudo, mas porque eu queria ficar com ela o tempo todo. Eu queria ficar no colo, eu queria amamentar, eu queria ela, assim, só para mim. Ela é minha, só minha. Aí depois, assim, com 2 anos de idade, que aí ela pediu. Ela estava brincando no sofá, assim. A Duda é muito... Você viu? Ela é muito eloquente, ela fala e o que ela pensa e tudo mais. Então, ela começou assim, subiu no sofá, estava brincando comigo e a gente brincava, assim. Sempre brinquei horrores com ela. E aí ela subiu no sofá e parece que ela foi tomada por uma tristeza, assim. Aí ela sentou, assim, eu sou muito sozinha. Aí eu olhei assim, o quê? Porque eu assustei, mas a minha vontade era de dar risada. Assim, que isso? Os 2 anos com essa crise existencial, uma hora dessa, tá louca? Aí eu, como assim, filha? Você é sozinha? Eu sou muito sozinha e eu não tenho ninguém. Mas o que você quer dizer com não ter ninguém?
Não tem ninguém para brincar comigo. Filha, pelo amor de Deus, a mamãe tá 24 horas com você. Eu brinco com você da hora que você acorda e tem seus amigos do condomínio, tem seus primos, você tem um monte de gente. Mas eu não tenho uma irmã nem um irmão. Aí eu... Olha, eu queria tanto uma irmãzinha para mim. Aí eu, filha, então, a gente vai ter que conversar, porque não é assim. Não é só você querer, a mamãe tem que poder, o papai tem que poder, não é assim. Então, assim, quando ela fez 2 anos, a gente começou a pensar na possibilidade. Ela já dormia a noite toda, comecei o processo do desmame com 2 anos, terminamos com 2 anos e 6 meses. Então, eu comecei a pensar, e foi quando talvez eu tenha a ideia de que eu tenha saído do puerpério nessa época. Que aí eu comecei assim, sair a primeira vez sozinha para fazer alguma coisa só minha, que eu não tinha que me preocupar em arrumar mochila e lanchinho e nem nada, tanto que eu nem sabia arrumar uma roupa para mim. A gente foi fazer um ensaio fotográfico só de mulheres. E eu assim, gente, eu não sei arrumar uma mala só para mim mais. Eu não sei fazer as coisas só para mim. Como que eu faço? Então, eu acho que começou o meu processo de saída do puerpério começou ali, quando... E assim que você saiu, você engravidou, é isso? Assim que eu saí, aí foi 1 ano na terapia. Para poder, assim, vou começar a pensar na possibilidade de... Mas também, assim, quando eu tomei a decisão, eu tinha que sair desse conflito, porque o conflito estava me deixando estressada com todo mundo, assim, com as minhas relações. O conflito era o quê? Você não queria, mas ela queria. Não, eu não sabia se eu queria. Tá. Porque assim, eu falei assim, ela pode querer o que ela quiser, ela pode querer, sei lá, eu morar na Disney. Ela pode querer o que ela quiser, mas não necessariamente é o que ela vai ter. E aí eu comecei a pensar, eu posso? Como eu posso? Eu não quero passar pelo que eu passei no primeiro puerpério. Não por ela, pela criança, por mim. Então, eu vou ter que me mudar, aceitar ajuda e aceitar essa ajuda, como aceitar essa ajuda, como pedir, como deixar, como abrir espaço para o meu marido ser pai, né? E aí começou esse processo com 2 anos, tipo, deixar com ele. Eu sabia que ele sabia dar comida, dar banho, botar para dormir, eu sabia de tudo que ele sabe, sempre soube cuidar dela. Mas para mim não, só eu que vou cuidar, porque ela é minha. Foi Mas uma fusão muito intensa, Foi. né? Foi. E aí, assim, quando eu comecei a falar, não, ele pode sim cuidar dela. Ele pode dar conta da hora do sono, porque agora não tem mais o TT. Entendeu? E porque eu ficava assim, como faz um bebê dormir sem o TT? Eu não sei. E aí, como que eu vou ter outro bebê? Também. Como eu vou ter outro bebê? Aí, pra mim, era assim, hipótese alguma eu teria com 1 ano de idade. Eu falei assim, não, eu tenho que desmamar primeiro, eu vou ter que desfraldar, daí eu vou começar a pensar. E aí foi quando, em 1 ano, assim, depois disso, 1 ano depois, aí eu tomei a decisão. Minha psicóloga falava assim, ó, ou você tem que sair desse conflito, toma a decisão, é sim ou é não. Porque senão você vai continuar nesse, é um looping, né, que você fica... Aí eu, não, então, ok, vai ser assim. E aí eu fiz até aquela tabela chinesa. Eu falei, tem que ser uma menina, tem que ser uma menina, tem que ser uma menina. Como que eu vou fazer? Eu não sei. Mas eu fui para essa tabela. Deu certo. Se foi isso ou não, não sei. Estamos aí. E agora, como que a gente pode deixar, então, falando aí na chegada do irmão, né, mais novo, deixar o primeiro filho à vontade para essa nova fase dele, né? Porque tem casos que o filho pede, tem casos em que os pais engravidam, mas que a mãe engravida, mas ele não quer, né? O filho não ficou pedindo. Mas, em todos os casos, eu acho que tem uma mudança grande para a criança, né? Mesmo que ela peça, mesmo que esteja esperando... Como preparar, como fazer, deixar mais confortável essa chegada do irmão? Primeiro, assim, eu acho que precisa ficar claro, né, que a gente não tem controle sobre como que a criança vai significar essa chegada. Né? Por mais que você prepare, que você olhe para o seu filho que já está ali, né, e que você tente cuidar dessa nova vinda e dessa nova mudança, você não vai ter controle de como que ele vai significar isso, de como que ele vai absorver essa nova experiência. Assim, partindo daí, eu acho que tudo fica mais leve, porque não tem fórmula, né? Mesmo que a sua filha tenha pedido uma irmãzinha, você não sabe como vai ser agora. Sim.
A gente não sabe, né? E vai ser uma grande mudança, né? Vai ser esse conflito que você viveu, né? Ela vai viver o dela também. Porque ela vai ver essa ambiguidade, mas eu queria tanto minha irmãzinha, estou só colocando legenda, tá? Sua filha não tem essa capacidade ainda de elaborar isso, mas assim, ela vai viver isso, né? Nossa, mas ela queria tanto minha irmãzinha e agora essa irmã aí roubando minha mãe e meu pai, né? Agora só tem tempo para ele, fica pendurado nessa teta o tempo inteiro. Enfim, ela vai viver isso também, essa ambiguidade de E outra assim, que querer. eles esperam que no primeiro minuto já vai brincar, né? Vai brincar, né? vai ser. até entender Algumas que aquele crianças bebezinho- entendem, né, que vai ser, que vai ajudar em tudo. Isso não vai acontecer, mas, né, tem algumas coisas que a gente pode fazer para deixar isso mais suave para a criança que já está. Primeiro, ela assim participar de tudo que for possível, né? Contar para ela essa história, sempre contar e nomeando o que está acontecendo, não deixar ficar muito na fantasia e podendo dizer para ela que vai mudar muita coisa, mas que a mamãe e o papai, ou as mamães ou os papais estão ali, né? E que ela sempre vai ter o lugar dela, né? Isso precisa ser dito, isso precisa ser nomeado, porque é um fato. Vai acontecer dela sentir o medo de assim perder o lugar dela. Então você precisa, os pais precisam nomear isso, né? Você muita coisa vai mudar, mas você vai estar aqui dentro do nosso coração sempre, né? Isso precisa ficar sempre claro, isso precisa ser dito de várias maneiras para a criança durante todo esse processo. Algo que a gente pode fazer, por exemplo, para as crianças que ainda não são verbais ou em idade pré-escolar, né? Que não tem tanto recurso para entender, né? Tem que ter recurso bastante concreto. Comprar uma bonequinha que ela vai ajudar a cuidar. Vamos comprar um bonequinho ou E ela vai uma cuidando da bonequinha boneca e vai junto, enquanto você cuidando, cuida do- né? Ajudar para ela viver aquilo de uma maneira concreta, né? Cuidar de uma bonequinha, de um bichinho que ela vai cuidar, né? Uma coisa que eu fiz é também o bebê trazer presente para ela. Então, essa é uma ideia legal. O que eu oriento, assim, uma das ideias que vai muito nessa linha, né? De quando o neném nascer, você chegar com um presente, assim, você escolher algum bonequinho, alguma coisa fofa, assim, sabe? Que remeta a esse acalento, assim, né? Esse acalanto, de vir junto com o neném. Então, algo que ela vai cuidar também e que ela ganhou. Então, você ganhou o neném, ela vai estar perdendo algo quando ganhar um irmãozinho, ela vai estar perdendo espaço, vai estar perdendo esse lugar de filho único, mas ela vai estar ganhando outras coisas, né? Assim, isso também ajuda bastante. Uma coisa que eu passei a falar também era não que a gente ia ganhar um novo bebê, né? Eu falava, você vai ganhar um irmão, vocês vão ganhar um irmãozinho, passar para que ele ia elas, ganhar também, né? isso. Que o neném ganha também, né? E quando o neném chega, assim, deixar participar de tudo que for possível, né? De tudo que for possível, incluir, né? E outra coisa que eu acho muito importante, que é difícil, mas assim, sempre que for possível, priorizar momentos só com a criança mais velha. Ter momentos sem o neném, mesmo que seja assim, sair para ir comprar sorvete só com a criança, sabe? 20 minutos, né? Mas ela ter momentos desde que for possível, mas desde o início, né? Só com os pais. Ter momento com os pais, com as mães, ter esse momento que é só dele, que é exclusivo dele. Isso, né? Foi uma coisa que eu fiz bastante, porque quando a minha segunda nasceu, aí eu falava, bom, já fico a madrugada toda com ela, amamento durante o dia. Ela não sente, não sei. Na minha cabeça, ela não vai sentir tanto minha falta quanto a minha mais velha, porque ela sente falta na hora do mamar, tá ali comigo, colocava no sling e ficava comigo, mas vai dormir, ou tá na hora de dormir, eu pedia para alguém colocar ela para dormir, e era o momento que eu ia ficar com a mais velha. Então, sempre que ela estava dormindo, eu estava fazendo alguma coisa com a mais velha, né? Vamos sair, vamos passear, vamos brincar, enfim. Aproveitar esse tempo para ser nosso, né? E aí, quando ela cresceu, começou a ser, na verdade, o tempo das duas, e o meu mais novo
ele que fica em casa, eu saio com elas. Mas até aconteceu de uma hora, eu falei, nossa, mas ele nem é tão mais novo assim. Tipo, agora ele tá com 1 ano e 2 meses, ele tá super da farra, querendo sair, e volta e meia eu ainda deixo ele em casa, eu saio com elas. Eu falei, não, tem que começar a carregar ele juntas agora. Porque ele também já tá nessa, né, Pois é. E você comentando aí, né, de conversar, falar com ela o quanto é importante. Eu acho muito legal que eu lembrei de um dia que a Maia falou pra mim, tava triste, ela tava meio chorando, deitou na cama. Eu, o que que foi, filha? O que que foi? Ela falou, tô com saudade de quando eu era neném. Aí eu, por quê, filha? Aí ela, porque eu tô com saudade de quando eu ficava no seu colo, tô com saudade de mamar, tô com saudade. E aí eu comecei a lembrar ela de muita. Eu falei, nossa, a gente fez tanta coisa gostosa juntas, né, filha? E eu falei, a gente brincava, tá? Eu falei, mas olha que legal, você grande agora, você brinca com a mamãe, você passeia com a mamãe, você fala pra mim, conta pra mim como foi seu dia, puxando também para as coisas do que é legal ela hoje, né, sendo uma criança maior. Mas na verdade, eu contei isso que eu falei pra ela foi cantando, porque daí eu comecei a cantar pra ela e comecei a inventar a música. Eles Bem doida, adoram. né? Mas comecei a cantar a música e falando essas coisas assim, e do quanto ela era importante. Ela era pequenininha, contei como ela era quando era pequenininha, o quanto ela não saía do meu peito. Aí ela virou já pra mim, eu, mamãe, você tá falando de mim na música? Eu, aham. Aí eu fui cantando tal, aí eu vi um sorriso nela, ela chorou de emoção, eu vi lágrimas escorrendo, ela me abraçou, foi super bonitinho esse dia, sabe? Até escrevi, tem um post lá sobre isso, no dia que isso aconteceu, já faz tempo. Mas eles sentem, e quando a gente fala e ouve, né, ao invés de chegar e falar também, ai, filha, para com isso, né? Ou não é assim, a gente também te ama. Não, mas chegar e dar a devida atenção, né? Porque para eles, eu acho que aquela dor é tão grande. Eles ainda não têm, né, a gente, às vezes, eu acho que tende a achar que não é nada demais, porque a gente tem um parâmetro, né? A gente compara com outras dores que a gente sentiu e, às vezes, a gente fala, aquela dor não é nada demais. Mas, para criança que não passou por muita coisa, aquela dor pode ser uma dor, assim, e mesmo tão a forte. gente, quando a gente perde um lugar e é algo que a gente conhecia antes, dói, gente. É que a gente minimiza, a gente sufoca, às vezes, né? Esses sentimentos. Mas é difícil, né? Assim, a gente também vive isso, né? E uma coisa que eu fiquei pensando nisso que você falou, que também é muito bacana, de você ter cantado para ela. Então, trazer esse lúdico deixa tudo mais leve. Ver desenho junto, que tem irmãozinho, ler livros sobre irmão, trazer isso, né, desse jeito mais lúdico, mais leve, também ajuda muito. Ai, gente, tem um episódio do Daniel Tigre. Eu tô pensando justamente maravilhoso. Justamente nesse. Gente, sobre irmão? do Sobre irmão, irmãozinho. assim, da chegada tem Chegou 3 uma ou irmãzinha, 4. né? É tipo uma temporada isso. do Daniel Tigre dele com o A irmãozinho chegada que da chega, irmã. né? Gente, é assim... É incrível. É incrível. Eu já indiquei esse aí, ó, maravilhoso. gente. Então, dica aí já. É a pras Bíblia mães. da chegada dos irmãos, é o Daniel. É o Daniel Tigre. É maravilhoso. Assim, a gente já tinha assistido, durante a gestação toda, a gente assistiu, tal. Ela fazia as perguntas e tal. E eu fazia isso antes da bebê nascer, de mostrar também as fotos, porque tinha milhares e milhares de vídeos, né? Porque o primeiro você faz milhares. E aí Tem ela... que fazer o segundo também, viu? Sim, tô tentando. Dá um trabalhão, porque daí você fala, Dá. putz, eu fiz o primeiro, não dá pra não fazer o segundo. Aí, igual Não, do e terceiro, aí você tá- vai tendo uma biblioteca, assim, né, de E vídeo. do primeiro tá separado Álbuns. por mês. Mês 1, Você mês tinha 2, tempo mês 3. de fazer muita Aí depois vai Essa faltando brincada, tempo, né? nossa, não Agora foi sim, assim, não. é o que dá, porque vamos fazendo aqui com o que dá. E assim, vendo, o Google Fotos agora tá trazendo As memórias, lembranças. igual os outros aplicativos, né, de redes sociais. E tá maravilhoso. E isso me faz, porque eu entro para poder fazer backup das fotos e tudo, aí vai me trazendo. Aí eu chamo ela, vem aqui para você ver e tal. E ela olha assim, porque ela tá muito diferente, porque ela era muito careca. Então ela fica, mãe, eu não tinha cabelo, né? Não, filha, você não tinha, nem sobrancelha você tinha, não sei o quê. Então, assim, tem feito esse... É um efeito muito bom. É legal que ela agora. vê a foto e vê que ela também já foi pequena, também já Tem uma mamou, história, também né? já ficou no Quando colo. chega o neném, a gente revive a nossa história. E aí, a criança também revive. Quando chega um irmãozinho, ela também revive a história dela, né? Bonito, né? E quando chega assim o segundo, né, vai chegar o segundo filho,
uma coisa que, nossa, direto acontece, que eu quero, assim... é, é o pessoal chegar e cobrar, né, a filha mais velha. Chega e fala, seu irmãozinho tá chegando, você vai cuidar muito dele? Eu sei que as pessoas não fazem por mal, mas as crianças, elas levam como um peso, assim, uma responsabilidade, né? Eu acho que é algo, assim, legal pra gente falar... de não colocar essa responsabilidade no irmão mais velho. Sim, vamos cuidar, uma coisa, eu uso muito essa palavra, mas cuidar de ser carinhoso, né? Cuida dele, né? Não bate quando tá aquela... cuida do seu irmãozinho. Mas, assim, essa pergunta que elas ouvem várias vezes por dia, né? Ai, você é bonzinho com seu irmão, você cuida bem dele, você ajuda a mamãe a cuidar dele. Eu acho que nessa hora a gente pode ajudar. Quando isso acontece, o que eu faço? Aí eu faço a vozinha da criança. A mamãe que vai cuidar, papai e a mamãe que cuida, né? São eles que cuidam. Eu vou brincar, né, tio? Então, você dá uma indireta. Né? E aí a criança também absorve isso. Nossa, né? Eu vou fazer parte, mas quem vai cuidar são eles. Eu ainda vou ter o meu lugar de criança, né? Mas sabe que eu tenho um peso assim na consciência, né? Vamos lá, divã. Momento divã. Porque a minha mais velha, a Maia, ela é muito assim de querer cuidar. Ela tem isso dela. Então, assim, eu doente, por exemplo, tô lá deitada na cama, ela vai lá ao longo do dia, mamãe, você tá melhor? Você quer uma água? Quer que eu traga uma maçã? Dorme. No dia seguinte, quando acorda, ela pergunta se eu tô melhor. Ela é preocupada. E volta e meia, eu realmente peço para ela, ai, mamãe, preciso ir no banheiro, dá uma olhada no seu irmão aí, não deixa ele pôr nada na boca, hein? Sai correndo para ir no banheiro. Aí eu vejo que ela, no dia a dia, ela se preocupa muito com os irmãos. Então, ela fica... Às vezes eu ouço mãe, emergência, o leão pôs uma coisa na boca, eu não consigo tirar. E assim, e aí ela volta e meia, tira a coisa da boca dele, eu vejo que ela tem até o jeitinho de... Ela troca já, né, o brinquedo, o leão tá com uma coisa que ele não pode, que machuca, ela já vem correndo, pega outro brinquedo lá para trocar, ao invés de só tirar, né? Aqui, leão, esse aqui, ó, esse aqui é mais legal. Então, assim, o dia todo ela fica assim, mas aí ela já falou para mim umas 3 vezes, gratuitamente, assim... Ai, mãe, eu tô cansada, é difícil ser irmã mais velha, né? Aí eu, mas por que, Maia? Ai, tem que ficar cuidando dos meus irmãos, isso é coisa de adulto. E eu falei, tem razão, é coisa de adulto, mas você não precisa ficar cuidando do seu irmão, né? Dos seus irmãos, isso a mamãe tem que fazer. Mas assim, aí eu fico pensando, aí ela já falou, mas você pede pra eu olhar eles? Às vezes filha, eu peço, mas é uma vez ou outra. Eu fico, ai, meu Deus, tipo, eu falo uma coisa que eu penso, dá uma olhada, eu tô sobrecarregando minha filha, né, de 4 anos. Mas ela já externou isso, entendeu? Ela nesses dias, inclusive, essa semana ela comentou de estar cansada de ter que cuidar dos irmãos, sabe? E assim, não é uma coisa que eu fico pedindo assim, olha, cuida do seu irmão, ó, tem cuidado, essa cobrança, não é. Mas já aconteceu assim, né? De vou lá no banheiro rapidinho, dar uma olhada, isso sim. Mas até isso, mas eu acho que é porque ela já tem esse negócio de cuidar, né? E acaba pesando para ela. Ela tem essa tendência a ser mais cuidadosa, a ser cuidadora, né? Aí o nosso desafio é ir ajudando né? Trabalhar isso, né, no dia a dia. Porque também, senão né? pode entrar para ela como uma obrigação mesmo, né? Sim. Mas, gente, isso aí, a todo momento a gente vai fazendo essas coisas com os filhos, não tem jeito. E acontece de quando chegar o segundo filho, acontece muito isso, do primeiro filho voltar a falar que nem neném, querer voltar a mamar. Então, isso que bom que você falou. Sempre acontece, quase sempre. Sempre acontece. O filho geralmente regride, né? Mesmo os que estão mais abertos para esse momento. Fazer xixi na calça, né? Alguns, né? Isso fica mais claro, né? Assim, coisas muito concretas, né? Habilidades que eles já tinham né? Estabelecidas, e aí você vê que a criança regride, por exemplo, dormir a noite toda e aí volta a acordar, fazer xixi na cama às vezes, né? Isso, né, quando a criança está muito insegura ou que fica com raiva desse momento também, né? E não tem ainda recurso para dizer que está com raiva, que está com medo do que vai vir, né? Então, a criança
pura psicossomática, né? É tudo corpo, emoção, tá tudo ligado ali. Então, eles regridem mesmo, né? Mexe, porque vai mudar muito, né, gente? E isso que você falou, né, da mãe, eu quero ser neném, né? Como que vai perder o lugar de filho, né? O bebê, né? O único, né? E aí vai ter um outro bebezinho que vai precisar mais que ele. Isso acontece, né? O que eu oriento é para acolher. Acolher, eu acho que você está sentindo falta desse bebê também, vem cá no colo, mamãe pode te dar colo, né? Mesmo você sendo mais velho, mesmo chegando outro bebê. Vem aqui, tentar traduzir, né, aquilo, a necessidade por trás dessa regressão, né? Acolher isso, mas muito legal isso, né? Que a Thaís falou assim, de também poder trazer para a criança que é bom ela poder ser quem ela é, estar no lugar que ela está, que ela não está só perdendo, né? Que ela vai ganhar também com essa mudança. E Ana, você que está esperando então aí, né, o seu segundo, o que mais você tem pensado? De medo, de insegurança, ansiedade ou expectativas? Está tranquilo para você? Como que tá? Bom, é aquilo que a gente, né, começou nosso bate-papo. Tenho me informado bastante para tentar preparar o melhor que eu posso, né? Esse terreno aí, essa dinâmica da família. Mas, assim, eu estou bem aberta a acolher o que vier, né? As demandas que vierem e do que a gente sofre muito por antecipação, né? Até falando, né, do desmame da Clara que a gente passou, eu falei, gente, como que vai ser esse desmame? Porque ela ama mamar, mamava de hora em hora, dia, noite, 2 meses, assim, intensos. E aí a gente já pensando lá na frente, né, como vai ser isso e como que ela vai dormir sem o peito, né? Como existe isso? Como eu vou conseguir sair um dia e alguém fazer ela dormir? Não sei, não vai ter jeito. Como na escola ela vai conseguir dormir, né? E então a gente às vezes fica somatizando umas preocupações sem realmente saber como vai ser, e tudo muitas vezes nos surpreende, né? Assim como foi esse processo para a gente muito tranquilo, a gente viveu, né? Eu acho que a importância disso é você se doar para o momento e viver, né, intensamente aquela fase que você está passando, né? Um mínimo de planejamento eu acho que é importante, né? Mas eu acho que a maternidade me trouxe isso, né? Essa melhora para mim como pessoa. Eu sempre fui extremamente controladora, planejadora, que nada podia sair do meu controle. E né? E a maternidade vem e muda Todas tudo. as mulheres vem justamente, né, para te mostrar que você não tem o controle de tudo e tá tudo bem. E isso em todas as relações, na parte profissional, enfim. Então isso tem sido muito bacana, que a Clara tem, né, me mostrado essa face, né, de viver cada momento. Então ela está com 2 anos e 2 meses agora, tem as suas demandas, né, e tenho estudado, tenho me informado para saber como funciona a cabecinha dela, né? Que ponto que eu posso ajudar, né? Ela se desenvolver, e ela me ajuda muito, ela nos ajuda muito, eu, Felipe, e nos mostra muitas coisas. Então, eu estou esperando, estou curtindo a gestação do tempo que dá, né? É muito diferente você curtir a primeira gestação e a segunda em termos de tempo, enfim, a rotina passa e fala, nossa, eu nem peguei na barriga hoje, né, assim, A segunda desculpa, gestação Beatriz. parece que passa assim, a primeira você conta, você sabe que você tá com 35 semanas, E 2 tantos dias, né? Nossa, a segunda eu já tava, 32. Aí você vai ver se tá de 33, 34. Exato. E foto semanal da barriga. É, Como passou essa primeira semana, tem 33 tudo, né? não tem, né? Ontem estava Já nesse era. pensamento, eu falei, gente, eu só tirei a primeira foto da Beatriz. Né? Faz meses que eu e meu marido, nossa, precisamos tirar. É uma coisa assim, tão simples, tão fácil, a gente tira em casa tudo, mas tiramos só a primeira. Agora tem uma criança pra você cuidar, né? Não tá- Exato. E quando ela dorme, né? Quando é o finalmente do dia, você quer descansar, você quer fazer uma outra coisa. Então, enfim, então a gente está
planejando assim de uma maneira mais tranquila possível, principalmente, como que vai ser o parto, né? Quando eu entrar em trabalho de parto, você não sabe se é feriado, final de semana, se ela vai estar na escola, mas um mínimo de planejamento vai ficar onde, como que vai ser, tudo, e deixar acontecer, entendeu? E acolher, né? Porque a gente ama, a gente está muito feliz com essa oportunidade de ser mãe de duas, né? E eu tenho certeza que isso vai engrandecer ainda mais nós como pessoa e elas também. E é muito gostoso ver depois de um tempo, assim, acho que a partir de 1 ano e meio, elas ficam tão amigas, ou eles, né? Porque passou aí essa fase, eles começam a conseguir interagir, brincar um pouquinho mais. E, nossa, as minhas passam um dia brincando, assim, até você esquece, são amigas mesmo, sabe? Claro que tem briga pra caramba também, né? O que mais ouve, mãe, ela bateu, mãe, ela não sei o quê. E aí você fica lá tendo que ser juíza, né, durante o dia, mas é muito gostoso ver, sabe? Essa amizade, tudo que eles criam. E elas são tão diferentes, era outra coisa que legal, né, de se falar, porque os irmãos, sempre a gente tende a achar que irmãos, ou sempre pelo menos tem um comentário automático de, nossa, mas são tão diferentes, né? Porque, cada um é cada um, vai ser totalmente diferente. Isso enriquece, O que você passou com o primeiro vai ser diferente do segundo. A fase da minha filha com 3 anos foi diferente da fase da minha filha agora com 3. E aí a gente fala, é diferente. Porque são seres diferentes. Por mais que a gente seja mesmo pai, mesma mãe, tenham sido criados, entre aspas, iguais, nunca é. Porque os momentos que a gente está passando são diferentes. Antes era só uma filha, agora são 2, né? Ou 3. E nem é a mesma mãe, né? A gente não é a Sim, mesma não mãe. somos a mesma Da pessoa. primeira. Tinha mais tempo, agora tem menos tempo. Eu estava bem com meu marido, agora não estou. Eu estava casada, agora sou mãe solo. Enfim, mudou de trabalho, né? mudou. E o bebê vai ser único, gente. Olha, se você vê, eu sempre dou esse exemplo, né? Mãe de gêmeos. Né, porque tem isso também. Porque tudo o que você sente, o neném sente. Eu fico preocupada com essa afirmação, né? Assim, o neném chora o que a mãe não chora. Calma, gente. Né? Eles estão muito conectados, fundidos ao nosso inconsciente, ao nosso campo emocional, mas tem o neném, gente. Se você vê uma mãe de gêmeos, pode perguntar. Idênticos. Um vai ser de um jeito, o outro vai ser de outro. Tem o neném. Né, assim. Então, quando nascer outro filho, dele, né, tem ele como ser ali em si, com aquilo, com a potência dele, né, a expressão de vida dele, né. Então, quando chegar um outro neném, né, vai ter ele também, tem, né, um bichinho ali que é único, né. Você que acompanha umas famílias assim, dá para ter uma ideia do que é mais fácil para a adaptação da criança, se a criança já é mais velha quando chega o bebê, ou se é mais nova? Não tem fórmula isso, né? Assim, o ideal, né, que se a gente for pensar no ideal, né, para a criança é que seja depois dos 2 anos. Se a gente for pensar do ponto de vista do assim, puerpério, dessa fusão que a mãe está com o neném, porque aí a mãe tem um espaço maior dentro dela mesmo, emocionalmente falando, para estar acolhendo outra criança, essa outra experiência, e para a criança, né, que ela já está se separando emocionalmente da mãe. Ela já está podendo consolidar essa história dela ser eu e a mãe ser outro. Antes de 2 anos, ainda é tudo muito misturado. A criança não sabe que ela é um e a mãe é outro. Então, vamos dizer que isso facilita, né? Eu sou eu, minha mãe é outro, e ela está vivendo uma experiência dela. Então, esse seria o ideal. Mas, gente, na vida, o ideal e a vida, né, são coisas diferentes. Nem andam juntos. Né? Assim. Andam bem separadas. Uma coisa que eu acho legal assim, falar também é da rotina, porque isso foi uma coisa que eu tentei preparar, mudar e me organizar antes de chegar ao segundo e antes de chegar ao terceiro. E o terceiro, inclusive, ele entrou na rotina assim, tranquilamente. Ele já entrou dançando a música já junto com elas. Mas eu me adaptei muito. Eu cheguei e falei, tá, ele tá chegando. Eu preciso mudar algumas coisas, senão vou endoidar aqui. Elas não tinham muita rotina de horário para dormir.
dormiam entre 8 e 9 horas da noite. Antes dele nascer, eu puxei para 7 horas, entre 7 e 7 e meia elas estão dormindo. E aí foi um mês que eu tive que realmente fazer, assim, à risca. Era 5h30 janta, 6h30 estamos indo pro banho e Fazer tal, rotina 7 e mesmo. pouco, tá indo pra cama. E até hoje é assim, faz 2 anos que a gente tá nessa. É um mês difícil, viu, para conseguir colocar uma rotina, mas quando coloca, foi a melhor coisa que eu fiz, assim, porque daí o bebê, ele já entrou, o Leão já entrou junto, na hora de dar banho, ele já entrava naquele horário. E aí, como foi incrível ter essa rotina também para o bebê, foi mais fácil, porque eu nunca fui muito de rotina. E aí, quando eu coloquei, eu vi o quanto é importante para a criança e o quanto ajudava. Mas, assim, dava aquele horário, ele tinha que tomar banho, senão ele ficava irritado. Mas tomava banho, acalmava, todo mundo ia dormir, já vem o sono junto, já todos dormem juntos. Então, quando você já tem uma trupe aí para cuidar, esqueminha, ter um você esquema consegue. que funciona, fica mais tranquilo. Quando você tem uma galera, você consegue... Eu tô falando como se fossem muitos, né? 3 nem são tantos assim, nem são, né, muitos filhos. Mas São 3. são 3. Mas, assim, você consegue se organizar, ajuda bastante, né? Porque aí você já faz, né, todos juntos, De uma já vez fica mais só, fácil. né? E Então, eu a acho energia legal. da família também, né? Já vai diminuindo, todo mundo já vai lá se E aí é legal para encaminhando. você, assim, tá esperando o seu filho. Cada um vai saber o que é melhor na rotina de casa, né? Cada um vai saber. Mas, assim, como dica que eu daria, eu acho que é isso. É você ver o que é melhor para mim, para o meu marido, ou para minha casa, para a gente se adaptar para a chegada do filho. Então, vamos organizar isso antes, uns 2 meses antes, a gente já começa a mudar isso para quando chegar já tá mais tranquilo, né? Para facilitar, porque é isso, né? Vai chegar um novo bebê e muda tudo da casa, né? Muda E tudo. até pensando nas crianças que já estão ali antes, né? Não vai ser uma mudança só por conta do neném, porque a hora que o neném chega vai mudar muita coisa mesmo, né? Ter essa mudança antes, achei muito interessante, assim, né? No nosso caso, Não é tão abrupto tudo mudar, né? No nosso caso, nós já realmente por causa da minha essência planejadora e controladora, enfim, alguma coisa não vai mudar totalmente, né? Até porque é importante, ao meu ver. E nós também, muitas coisas a gente já adaptou, colocamos ela em período integral, porque, na minha opinião, eu falei, eu não vou conseguir ficar com 2 crianças em casa, eu, né, particularmente. Eu vejo pessoas, né, com mães com 2, com 3, mãe integral, criança ainda não vai na escola. Nós, por motivos de trabalho, tive que colocar a Clara na escola com 6 meses, foi meio período, e para mim foi excelente, né, dividir, fazer o que eu amo, né, tá lá com os meus pacientes de manhã e à tarde ficar com ela, eu estava muito mais inteira para ela. E aí, agora, com 2 anos, nós optamos, vamos colocar ela em período integral, até porque ela também demandava a parte à tarde em casa, por mais que a gente saía algumas coisas, como eu também sou muito de rotina, não dava para sair muito de casa por conta do sono da tarde, enfim. Então, aí, colocamos ela integral, graças a Deus ela se adaptou até mesmo numa outra escola. E aí, temos horários, então, também conversando com amigas que têm o 2º, o 3º, falar essa questão. Nós jantamos todos juntos, então o neném janta junto com a gente, tudo. Depois eu dou banho, né? Um atrás do outro. Às vezes eu entro no banho, eu dou banho em um, o marido pega e vai. Isso, nós que temos essa parceria, né, em casa. E aí, então, com isso, ela também dorme em torno de 8 horas. E também acho que o neném vai entrar nessa rotina, né? Nesse sentido, acho que é muito importante para o neném. Eu percebi com a Clara, né? Essa questão quanto à rotina para ela e para mim foi muito importante desde de pequeno, embora as demandas, né, estão sendo ajustadas, né? O período dos 3 meses, a extragestação, tudo, mas assim foi muito bacana e acho que para um 2º também. Né, como você está comentando na sua experiência, acho que esse é o caminho, né? Uma coisa que a gente fez também é... Minha mais velha, as 2 ainda acordam de madrugada, né? Mas hoje em dia acordam, pulam para nossa cama, volta a dormir assim na mesma hora. Mas uma coisa que sempre foi feita, como eu já tinha desmamado antes de nascer, desmamei faltando 3 meses para nascer sempre o outro, que também era uma questão minha, que eu falava, acho muito bacana que consegue amamentar os 2, mas eu sei que eu não daria conta. E aí
a gente combinou, então, que o Otávio queria levantar de madrugada com o mais velho para eu poder ficar com o mais novo. Porque você dividir as tarefas, tira um peso, você consegue descansar um pouco mais, não fica tão pesado, né? Então é legal vocês fazerem essa divisão também, né? Como que a gente vai fazer? Você vai ficar com o mais velho para poder, né, ficar com o mais novo. Eu fico pensando muito nas mães solo nesse momento, né? Que eu conheço eu não sei bastante, que eu como- falo, cara, como que Como? vocês conseguem? Eu não sei, porque, assim, com certeza eu não teria tido o segundo ou terceiro se não tivesse um pai participativo do lado, porque não dá, é muito cansativo, né? Mas ter essa ajuda, que seja, então, da mãe, ou da sogra, ou de uma funcionária, ou qualquer pessoa que possa ajudar, assim, nesse momento, né? Nesse começo, inclusive, porque com uma criança e um bebê, né? Já muda bastante coisa. O bebê, vocês estão pensando, Ana, em dormir no quarto de vocês? Porque é uma outra questão, assim, que, né, como vai fazer? Porque primeira semana, não sei como que foi lá na nossa casa, Thalita, mas lá nasceu, aí primeira semana fica acordando de madrugada, mais velho, porque quer ficar vendo o bebê. E se você deixar no mesmo quarto, o bebê acorda, ele acorda porque o bebê acordou. Então, assim, né? Então, vou deixar no meu quarto o bebê. Só que daí a mais velha voltou a dormir com a gente quando nasceu a segunda. Porque daí, né, quer dormir também. A gente já tá com uma king size, mas já não tava sabendo, rolando né? mais. Não tá rolando. Encostar a segunda do lado. Em casa a gente preparou, assim, ela já dormia no quarto dela a noite toda, tal. Óbvio que quando tinha pesadelo, essas coisas. Então, às vezes, ela era muito raro ela pedir, assim. Desde que ela foi naturalmente pro quarto dela, quando a gente mudou de casa, a gente fez um quartinho e tal, colocou uma cama casinha e tal. E um belo dia, depois do banho, ela se direcionou pro quarto dela, assim, foi pro nosso quarto. Fizemos cama compartilhada dos 7 meses até 1 ano e 4 meses. Depois a minha coluna não aguentou mais, a gente colocou no colchãozinho do lado da nossa cama. Então ela ficou até 2 anos e alguma coisa. E depois a gente mudou de casa e a gente arrumou o quartinho, mas assim, que as coisas fluíssem. Lógico, havia um encaminhamento, a gente estava encaminhando ela, mas que fosse uma decisão dela também. Ela foi dormir no quarto dela, mas a gente conversou com ela antes que, assim como ela dormiu no nosso quarto durante um tempo, que a Estela também iria dormir no nosso quarto, no mesmo bercinho que foi o dela. E que nas noites, assim, que fosse colocá-la para dormir, que, assim, na gestação, a gente já começou a mudar algumas rotinas, né? Então, assim, eu sempre dava o banho e o marido colocava para dormir, mas, às vezes, revezava o colocar para dormir. Porque eu falei, agora eu estou livre do TT, então eu não sou obrigada mais a colocar para dormir. E essa tarefa, para mim, era muito chata. Dar banho, para mim, é muito gostoso, mas eu detesto pôr para dormir. E ele detesta dar banho. E ele gosta de pôr para dormir. Então, vamos fazer o que gostamos. Eu não tenho também paciência, tipo, assim, Não de tem. ficar balançando quando é bebê, eu não consigo, não tenho. Mas mais velho, esse negócio de só deitar junto, contar história, eu gosto, canto música toda noite. Conto história, canto música, mas daí vai. Se demora mais de 20 minutos pra dormir, eu já fico, ai, eu já gente, perco a vamos paciência, dormir, vai. assim, e eu falo, ó, preciso ser rendida. Eu falo, o cartão da loucura tá Troca. comigo. Agora. Tó. E no caso, ela se adaptou bem a dividir, assim, a ficar Foi uma porque, hora assim, nos 2 anos, que foi quando eu comecei a deixar ele a ser pai dela, então eu fui delegando algumas coisas e eu sempre, o tempo todo eu falava, o papai também pode, ele pode. E às vezes ela queria que ele fizesse do jeito que eu faço. E aí eu conversava com ela, o papai é uma pessoa, a mamãe é outra. Você percebe que a gente reage diferente às coisas? Eu sou mais expansiva, tal. Meu marido é mais calmo, ele é mais na dele e tal. Então, ele tem o jeito dele de fazer, porque ela brigava com ele durante o banho. Não é assim que faz! Não é assim. E aí, às vezes, ele ficava magoado até, tipo... Não, eu não sei cuidar, eu não sei fazer. Não, você sabe, você tem que dizer para ela, a mamãe faz assim, o papai faz assim. E tá tudo bem. E aí, às vezes, ela pedia, mamãe, queria que você me desse banho, filha, mas aí você precisa colaborar um pouco mais, porque a mamãe não dá conta de agachar. Olha só como eu não tô conseguindo mais, mas o papai pode pôr. E aí, para colocar para dormir, a gente foi aos poucos, assim. Às vezes ela pedia, por favor, eu quero a mamãe, isso aqui. Tudo bem, eu posso ficar aqui, mas agora a cama dela é no chão. Mas a mamãe não pode mais sentar aí na sua cama. Eu posso ficar nesse banquinho aqui. Eu vou te olhar e vou ficar aqui até você dormir, tá bom? Para ela era suficiente. Depois que nasceu,
Aí, na primeira noite, ela quis dormir, óbvio, porque ela queria ficar com a mão em cima. E algumas visitas super legais disseram, olha, vou levar sua irmã embora. Aí eu olhei pra... Não isso entende não é que brincadeira criança- que se faça. Eu chamei atenção, isso não é Estupidez brincadeira que se humana faça. é uma coisa assim. Porque pra ela é literal. Sim, Pra ela é criança não exatamente entende o que a uma você criança vai... pequena. Aí, não bastasse isso, passado alguns minutos, a pessoa ainda fala assim, eu vou esperar você dormir pra levar ela embora. Ah. Nossa, aí não dorme Você mais. fala- Aí, Você aí fala, agora você vai acabou. ficar aqui em casa a madrugada toda. Aí eu Consultoria surtei de com a sono. visita. Eu falei assim, aí eu perdi a compostura toda. Eu Tia, falei a assim, gente não brinca assim aqui em casa. A vozinha de criança, aí você resgata a voz de criança. aí eu perdi a boa. Falei, não, momento ironia, sarcasmo não vai rolar aqui, porque agora eu surtei mesmo. Falei, isso não é brincadeira que se faça, a menina não vai dormir. O que aconteceu? Foi o caos à noite. Então ela não queria dormir, aí eu falei pra ela, você vai se sentir mais confortável se vier pra nossa cama, ninguém vai levar ela daqui. Ela é da nossa família, ela faz parte da nossa família, ninguém vai levar ela. Isso é interessante, porque a gente também falou isso, porque sempre tem gente fazendo essa piada, e volta e meia as minhas meninas falam, ele é nosso, né, mamãe? Agora parou de falar, até quando ele tinha alguns meses, assim, até uns 4 meses atrás, elas falavam bastante. Ele é nosso irmão, né? Ninguém vai levar ele. Não, filho, ele vai ficar aqui, Gente, né? isso é E muito elas têm um trabalho. ciúmes. Chega a gente perto, elas na hora colam nele e fica, ele é meu irmão. É. Isso é muito Né? Sai angustiante, daqui. porque ao mesmo tempo que a criança é muito concreta e acha que vão levar, tem um lado delas que também deseja, que é muito inconsciente. Gente, leva essa criança embora. E alguém fala que vai levar, então é muito angustiante, entendeu? É realizar essa fantasia que ela nem consegue apreender, né? E é legal todos os momentos que a criança também estiver sendo gentil com o bebê, eu acho a gente Enaltecer. Valorizar. Né? valorizar, né, esse momento. E no momento que bate ou que joga coisa, porque isso acontece direto também, puxa cabelo, que eu acho que eles estão pondo pra fora, é isso que eles não estão sabendo lidar, né? Tô com Importante ciúmes e não nomear. sei como... Olha, eu acho que você está muito bravo, porque a mamãe tá tendo que dar muita atenção pro neném, tá? Eu tô entendendo que tá bravo, mas bater não pode, né? Você pode contar, a mamãe entende. Nomear, acolher, Aí, entendendo mas os dizer que sentimentos, não pode inclusive. bater. Eu acho que essa, pra mim, tem sido o maior desafio, assim, de todas as É. coisas, a gente tá sabendo lidar super bem. Mas quando Assim, machuca, melhor do né? que eu poderia imaginar, porque eu sempre me preparava para o caos. Vai ser o caos e estamos aqui, vamos lidar com isso. Mas o bater, para mim, porque para mim, eu sou espontânea e eu reajo rápido, né? Então, não faz isso, ai meu Deus, vai cair. Eu sou assim. Então, eu tenho... É muito difícil quando pega e bate. E aí eu tento assim, racionaliza aqui. Por que aconteceu isso? O que aconteceu antes para ela ter feito isso aqui? Então, hoje de manhã, por exemplo, nós passamos um tempo, eu consegui, falei assim, vamos ficar quietinha, que aí a gente consegue deixar a Estela dormindo e a gente vai brincar horrores no parquinho. E aí eu subi, deixei a bebê no carrinho e vamos brincar. Do que é que você quer brincar? Ah, eu quero brincar de Incríveis, então vamos brincar de Incríveis. E corre e tal, esconde e tal, não sei o que. Acho que a gente ficou uma meia hora brincando. Só ela. A bebê estava no carrinho, no meu campo de visão todinho do parquinho, vamos ali. Ficamos o tempo todo, olha, agora a mulher lá está falando que está dando hora da gente ir para casa e brincar lá, porque tem escola, toda essa coisa. Fomos para casa. Aí, óbvio, aí a Estela acordou. Olha, então agora eu vou ter que dar uma pausa, porque eu estava atendendo você agora, a gente estava brincando, agora eu tenho que atender a Estela. Então agora você faz o que você quiser aqui que eu vou atender a Estela. E aí foi assim, questão de eu pegar uma fralda só para eu colocar no meu braço, assim, ela já foi, pegou a Estela, olha para mim, e fazia assim, porque a Estela, óbvio, né, bebê, vai virando e tal, olha para mim. Aí a Estela ficou olhando e a Estela sorri para ela, né, toda vez que ela chega perto. Aí ela pegou e pá na cara dela, e apertou assim a perna dela. Ai, acho que isso para mim É um desafio. a pior coisa, porque na hora, assim, por que você tá fazendo isso? Tipo, eu te dei atenção, eu fiz um monte de coisa com você e você tá fazendo isso com a sua irmã. Aí eu respirei depois dessa... Porque eu lembrei, né, dos recados que eu deixo pela casa,
Que tem, gritei com meu filho, e agora? Né? Então, pausa tudo. Respira, retoma, enfim, vê o porquê que aconteceu, por que eu gritei e o que eu posso fazer de diferente, né? Depois disso. Pedir desculpa para ela, desculpa que eu gritei com você. Eu fico muito zangada quando você bate. Não é só na Estela, quando você bate, eu falei, a gente já sabe quando a gente sente raiva o que a gente pode fazer. A gente sabe que a gente pode socar o sofá, porque se precisa socar alguma coisa, soque o sofá, a almofada. Tem um bueiro no aquele quadrado, né? E eu falei, o bueiro lá no meio, que a gente pode gritar horrores e tal, não sei o quê. E aí eu falei assim, você ficou com raiva porque eu parei na brincadeira para poder dar TT? Aí ela balançou a cabeça que sim. Eu falei, filha, eu sinto muito, mas eu preciso dar TT para ela, porque ela é o único alimento que ela tem. Então, assim, eu atendi você e eu atendi ela, porque ela já chegou a falar para mim que ela queria que eu fosse 3 mães. Uma para ficar com ela, uma para ficar com a Estela e uma para fazer o papazinho, arrumar a casa. Aí eu, I'm so sorry, mas não vai rolar. E assim, essa é a mãe que você tem, é só essa daqui, é tudo que eu posso fazer. Mas assim, para mim, a parte mais desafiadora até agora, nesses quase 2 meses... É isso, de bater. Porque ela não estava batendo. Ela começou há pouco tempo, sei lá, 2 semanas, acho que menos que 2 semanas a bater. Porque ela é uma criança da raiva, ela é, assim, mas sempre que ela tinha essas explosões de raiva, eu falo que a regressão dela foi dessa. Ela já tinha ferramentas, eu já tinha ensinado, ela já tinha ferramentas para lidar com a raiva, com a frustração. A gente tem o quadro lá dos sentimentos, que a gente usa bastante durante o dia e tal. Então, assim, ela já sabe. E aí, assim, como eu não me encontro também no meu antes, né? Então, tem toda a história da chegada, dos hormônios e tudo mais. Então, assim, eu não tô no meu... Entendeu? Que eu vou lidar super bem com isso, como eu estava lidando mas eu também antes. tenho esse E tudo reflexo bem, na né? hora. Eu acho que a gente fica com a ideia de que a gente tem que fazer tudo certinho. Eu falhei porque eu fiquei muito brava com ela na hora, né? Mas a reparação, né, para a criança, às vezes, tem mais valor do que a nossa falha. O Winnicott, que é um psicanalista inglês, ele fala isso, né? Que a reparação tem um valor maior até do que a falha. E que uma mãe boa precisa falhar. Né? Ela falha. Nada pior para uma criança do que uma mãe perfeita. Né? Ela precisa falhar para dar um espaço para a criança crescer, para ela se separar da mãe, para ela ver que a mãe é humana e a mãe ser espelho para a humanidade dela. Né? Então, são momentos, são oportunidades para que você cresça e ela cresça também. Né? E esses momentos são os que eles mais precisam da gente. Né? É difícil porque é o momento que a gente está com mais raiva, porque a gente está irritado, mas eles estão gritando por socorro, né? É o momento em que, se você chegar, acolher, abraçar, ela volta a ser como ela é, né? Porque é uma atenção que ela quer por falta desse carinho que ela está ganhando naquele momento, né? Sim. É difícil, né? A gente conseguir. Uau. Mas eu acho que é isso. Gente, eu queria agradecer aqui muito por vocês terem trazido a experiência de vocês, compartilhado aqui com a gente. Mas antes de terminar, eu queria primeiro saber uma dica de cada uma de vocês aí, de algum filme, série, livro, música. O que vocês indicam hoje aí para quem está ouvindo? Eu terminei hoje uma série que é de maternidade, porque eu estou imersa nesse mundo, né? Que é Turma do Peito. Tá na Netflix. É assim, é bem pastel pro momento. Então, assim, eu queria assistir outras séries, mas não estou emocionalmente preparada para assistir as outras que eu quero. Então, eu fui assistir essa daí, que é você dá risada com as situações, porque são situações... Você se vê nelas, né? Eu assisti vê. 3 ou 4 episódios desse daí. É bem pastelão, assim, bem bobo. Tem 20 minutos cada... Então, assim, é possível, né? Enquanto você amamenta, é possível. E umas coisas absurdas, assim, que acontecem. Eu falo, gente, não, isso não acontece. Mas aí
te rende algumas boas risadas. Então eu indico A Turma do Peito. Nossa, Netflix me patrocina aqui, porque todo mundo indica coisa no Netflix aqui, né? Patrocina o podcast. Ah, E eu vou você? indicar outra também do Netflix. Tem uma palestra, chama Brené Brown, é o nome da Brené Brown. Vocês já viram, gente? Acho que é a coragem de ser imperfeito. A coragem de ser vulnerável. É, vulnerável. Que ela fala sobre o livro, todo o estudo dela sobre a vulnerabilidade humana. Gente, É uma palestra. ela fala 1h30, mas você não pisca, porque ela tem o dom de assim falar. E eu acho que tem tudo a ver com a maternidade, né? Assim, como que a gente precisa ser corajoso para ser vulnerável, para ser imperfeito, e aí que assim reside a riqueza, né, desse momento, assim. Eu indico para todo mundo a coragem de ser imperfeita. Aqui, ó, me deram uma dica aqui. Ajuda dos universitários. Eu já vi umas 5 vezes, gente, e eu indico para todas as minhas pacientes, todos os meus pacientes, adolescentes, todo mundo que eu acompanho vê. É assim, tarefinha de casa. Então, vocês podem assistir, que super vale a pena. E o Daniel Tigre, né, que a gente falou, gente, para quem está chegando neném. Número 1, dica Daniel número 1. Tigre também, Netflix aí, pode patrocinar o podcast. E eu vou diferenciar um pouco o Netflix, vou entrar num livro, O Cérebro da Criança, do Daniel Siegel, que ajuda nós entendermos de uma maneira mais tranquila, né, a parte da ciência, com linguagem bem acessível, justamente as fases que as crianças estão passando, né? Ele aborda de 0 a 12 anos nesse livro e é fantástico, né? A gente falando tanto de falta de paciência, de como se conter naquele momento de caos, né? Quando você entende o que está se passando, né, na cabeça da criança, eu acho que nos auxilia bastante nesse sentido de ter a paciência, né? E eles dão dicas muito valiosas, numa linguagem acessível, para a gente lidar também com as nossas dificuldades. E essa é a minha dica, então, de livro. A Estela aparecendo aqui pela primeira vez, ela ficou tão quietinha Nossa, no episódio gente. inteiro. Agora ela deu um oi. Na verdade, tá aparecendo para dar um tchau. Gente, se vocês estivessem vendo a carinha dela, coisa mais fofa agora. Demais. E o outro quadro que a gente tem aqui no podcast, que é o que te faz uma mãe real, já que todas aqui são mães. Queria ouvir de vocês. Ana, primeiro, o que te faz uma mãe real? Bem na linha que nós finalizamos hoje aqui, é aceitar minhas imperfeições, né? Que as minhas imperfeições, né, digo nossas como mães e pais, vão fazer nossos filhos crescer e prosperar nessas dificuldades aí. Eu acho que é bem nessa linha. E você, Camila? Eu fui convidada como psicóloga hoje. Eu acho que o que me faz uma mãe real é, apesar de estar estudando tanto tempo de desenvolvimento humano, ter me preparado, acompanhar pais, crianças, eu sou uma mãe igualzinha a todas as mães que eu acompanho. Igual que nem, sabe? Faço aquelas coisas que às vezes falo, gente, então, Isso não não é pode. por aí. Aí a gente faz igual, sabe? A gente faz igualzinho, porque não tem teoria aplicada na maternidade, minha gente. É isso aí. É isso que me faz uma mãe real. Muito bom. Exato. Entendeu? Eu acho você? que é isso. Que há uma cobrança quando você trabalha com saúde mental para que você seja perfeita, para que você não erre, sabe? Isso é muito pesado. Eu me libertei disso. Desde a primeira eu me libertei. E o que me faz uma mãe real é saber que eu dou conta daquilo que eu dou conta. Que eu sou uma mãe possível, que eu sou a mãe a melhor que eu posso ser. A minha melhor versão foi depois de me tornar mãe. Então, eu sou a mãe possível. Eu me aceito como eu sou. Muito bom, gente. Obrigada. Obrigada pela participação de todo mundo aqui. E para Obrigada. você que nos segue, a gente volta então na quarta-feira que vem. Toda semana tem um assunto diferente aqui. E o próximo assunto que a gente vai falar vai ser sobre autoconhecimento, sobre o reconhecimento da mulher após a maternidade, né? Me reconhecendo depois dos filhos. Um assunto que eu acho vai ser bem bacana, trazer bastante conversa aí. Vai ser um podcast gravado, inclusive, com a participação de pessoas assistindo. Então, vai ter perguntas também de quem estiver lá no local.
Espero vocês então na quarta-feira que vem. Até lá! Em casa a gente conversa.